Veja o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso de número 15 e 16. Paulo escreveu assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não vivam como tolos, insensatos, mas vivam como sábios. E ele continua: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Paulo está dizendo: vivam de forma inteligente. Vivam como sábios e aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. Qual seria o primeiro conselho que pode fazer com que a sua casa seja realmente um santuário emocional, seja uma central terapêutica do amor, seja o lugar da manifestação da bênção de Deus? Primeiro conselho: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Dá para repetir comigo? Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Jesus contou uma parábola no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Ele disse que havia um homem rico e um outro pobre chamado Lázaro. O rico vivia na sua riqueza de forma displicente, vivia na sua riqueza de forma negligente. E o pobre Lázaro era posto na porta do rico, esperando receber algumas migalhas que caísse da mesa do rico. E ele tinha o seu corpo coberto de feridas purulentas. E ele só contava com a solidariedade dos cães que vinham para lamber suas feridas, amenizando um pouco a sua dor. E o rico indiferente passava pelo pobre e não lhe dava a mínima importância. Mas um dia, o pobre Lázaro morreu e foi levado para o céu. E o rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E esse homem rico no inferno fez 3 coisas tarde demais. Primeiro, ele orou tarde demais, quando o tempo de orar havia passado. Pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu sofro nesse lugar de tormento. Tarde demais. O tempo de orar havia passado. Ele fez uma outra coisa tarde demais. Ele reconheceu o valor de Lázaro no inferno. E ele fez uma terceira coisa tarde demais. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembra do pai, da sua casa, no inferno. Ele lembra do pai, da sua casa, dos seus irmãos no inferno. Amados, é um perigo quando a gente vive aqui sem se preocupar com a eternidade. É um perigo quando a gente vive como se nunca fôssemos morrer e encarar a eternidade. A eternidade existe. E a forma como a gente vive aqui vai determinar qual será a nossa eternidade. Esse homem, agora ele está no inferno.
E eu acredito que nenhuma outra dor seja pior do que a dor do remorso. Sabe aquele tipo de dor? Por que que eu não fiz? Por que que eu não enxerguei antes? Por que que eu não tive uma outra atitude? Por que que eu não levei a sério o que me foi dito? Por que que eu não me preveni? Por que que eu não prestei atenção naquilo que estava diante de mim? Agora ele ora, mas não adianta mais. Agora ele lembra que Lázaro tem valor, é importante, mas não adianta mais. Agora ele lembra do pai, da casa do pai, lembra dos irmãos, mas não adianta mais. Infelizmente, muitas pessoas deixam para lembrar tarde demais. Muitas pessoas deixam para fazer tarde demais. Vocês já perceberam como a maioria das pessoas só deixam para reconhecer o valor da saúde quando perde? A maioria das pessoas deixam para reconhecer o valor de um filho quando perde. A maioria das pessoas deixam para reconhecer o valor do casamento quando perde. Eu atendi 3 pessoas nesses últimos dias. Uma esposa e 2 maridos. Aquela esposa foi embora de casa e a mãe dela me procurou desesperada, dizendo: pastor, não tem como o senhor ligar para minha filha para ver se ela vai lá para casa de recuperação de casamentos. Ela está fora de casa há 1 mês, não quer mais voltar. O marido está desesperado. Pastor, fala com a minha filha. Eu não costumo fazer isso, mas pensando naquela mãe, preocupado com aquele casal, eu tentei falar com aquela esposa. E eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, para ver qual seria, a reação dela, explicando que nós queríamos ajudá-los. Sabe qual foi a resposta dela? Pastor, respeito o teu ministério, respeito o trabalho que o senhor faz com os casais, porém, eu decidi abrir mão do meu casamento e desistir do meu marido. Eu não tenho saudade dele, eu não tenho amor por ele, e eu nunca mais quero sofrer como sofri ao lado daquele homem. O senhor não tem noção do quanto eu sofri. Ele conseguiu assassinar dentro de mim tudo o que eu sentia por ele. Eu recebo no meu escritório um marido e depois de um tempo um outro. E eles diziam para mim: eu desisto. Um deles disse: eu desisto. Eu desisto, pastor. O senhor me conhece. O senhor conhece minha esposa, o senhor conhece a minha história. Pastor, eu não suporto mais. São anos sendo destruído por essa mulher. São anos sendo mal reconhecido. Ela nunca consegue enxergar um lado bom meu. Pelo contrário, eu me sinto um lixo ambulante. Eu me sinto imprestável. Eu me sinto algo e não alguém. Imagina, pastor, anos ouvindo a mesma coisa e sendo condenado por algo que eu não faço. Pastor, eu não tenho mais prazer de voltar para casa. Ela também, como a outra, disse, ela conseguiu destruir em mim sonhos. E é interessante que é quase sempre assim. Aqui ainda eu recebi um marido, um homem zarrão, articulado, e ele dizia assim para mim: pastor Josué, eu vim de tão longe aqui te procurar, sabe por quê? Fazem 3 meses que a minha esposa saiu de casa. Pastor, ela nem sequer aceita me atender ao telefone.
Faz 3 meses que eu não ouço a voz da minha esposa. E ele começou a chorar e dizer assim para mim: tudo que eu quero, pastor, é que ela me dê uma chance para eu provar para ela que eu mudei. E aí ele dizia assim para mim: pastor, nesses 3 meses eu já emagreci mais de 20 quilos. Eu perdi a vontade de comer. Eu não sabia que a minha esposa me faria tanta falta. Eu não sabia que eu a amava tanto. Porém, pastor, nesses 3 meses, dormindo sozinho, caminhando durante o dia sozinho, eu tive muito tempo para fazer uma introspecção, uma autoavaliação. Pastor, a minha esposa tem razão. Como eu era estúpido, como eu era bruto, como eu era indiferente, como eu era ausente, como eu era insensível, como eu era agressivo, como eu era, ele usou essas expressões, como eu era uma anta, como eu era burro, como eu era um cavalo. Eu reconheço, pastor, só que eu mudei, eu reconheci. Sem autocrítica não há crescimento, não há avanço, não há progresso, não há mudança, não há transformação. E ele disse: pastor, eu mudei. Tudo o que eu quero dela é uma chance para provar que nasceu um outro homem. Quantas pessoas estão lembrando de orar no inferno? Quantas pessoas estão lembrando que o outro é importante no inferno? Quantas pessoas estão lembrando do pai, da mãe, da família no inferno? A minha pergunta para você que está aqui hoje, para você que está me assistindo na televisão: quando é que você vai reconhecer o valor do próximo, o valor dos pais, o valor da família, o valor dos seus irmãos, o valor do seu cônjuge? Quando você perder, aí é tarde demais. Primeiro conselho: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Hoje é dia de introspecção. Hoje é dia de autoavaliação. Hoje é dia de se olhar no espelho para ver aonde é que estão as melecas que precisam ser trabalhadas, ou seja, que precisam ser tiradas do seu comportamento, da sua atitude. Aonde é que está a deformidade de caráter? Aonde é que está a mancha? O que é que precisa ser mudado? Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se vocês me entendem, eu digo amém.